Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este que é o nosso terceiro vídeo deste caminho de reflexão da campanha da Fraternidade deste ano de 2021. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. No vídeo passado nós vimos que, à luz dos ensinamentos do Papa Francisco na Fratelli Tutti, o diálogo ele se apresenta para nós antes como um estilo, como uma postura de vida que ultrapassa os limites de uma simples conversa. Um estilo de vida, uma postura que exige de nós um coração aberto, um coração desarmado, capaz de se aproximar do outro e enxergar nas suas diferenças algo que nos constrói e não algo que nos divide. Mas apesar disso, vimos também que é na conversa que o diálogo se dá de uma maneira mais imediata, que ele se concretiza de fato na nossa vida, nas nossas relações. Quantas situações na nossa vida, na nossa caminhada pessoal ou no horizonte mais amplo ao longo da história não poderiam se resolver ou não poderiam ter sido resolvidas de uma maneira muito mais simples e fácil se tivessem sido precedidas por uma postura de diálogo, um diálogo bom, construtivo, cristão e caridoso. Mas um diálogo verdadeiro. Quantas das vezes em situações em que ele é exigido, nós já chegamos como que armados e nem sequer buscamos encontrar pontos de contato, pontos de consenso que nos possibilita criar então esses caminhos de um diálogo bom e construtivo. Quando nós assumimos essas atitudes, nós nos tornamos como que obstáculos. Obstáculos que impedem essa atitude dialogal, construindo então, ao invés de pontes, muros e abismos. Então, nós não podemos ser obstáculos nesse caminho do diálogo. Mas pode acontecer também, e isso é um fato não raro, de nós nos depararmos com pessoas que não aceitam o nosso ponto de vista. Nós vimos que o diálogo pressupõe sempre duas partes. E pode acontecer que uma dessas partes se recusa a fazer essa experiência de diálogo. O que nós podemos fazer diante dessas situações? Como nos comportar? O que a campanha da fraternidade pode nos orientar de concreto para traçarmos caminhos que facilitem essa experiência dialogal e também possibilite com que se inicie processos de transformação da realidade, inaugurando uma cultura em que o diálogo está mais presente. Nesse sentido, nós possamos traçar alguns caminhos, algumas pistas muito concretas que nos ajudam de fato a, nessas situações que exigem de nós um maior esforço, nos orientar para agirmos melhor, para agirmos de modo a fomentar essa cultura, a fomentar então um diálogo bom e construtivo. Uma primeira atitude seria a de saber nos colocar no lugar do outro, o que em si não é algo fácil. Quantas vezes no nosso relacionamento cotidiano nós não nos deparamos com pessoas agressivas, com pessoas com uma certa tendência depressiva, indiferentes, fechadas em si, com pessoas que têm uma certa dificuldade de relacionamento. E a nossa primeira atitude, muitas das vezes, pode ser a de rotular essa pessoa. Rotulá-la como sendo uma pessoa ignorante, como alguém indiferente, como alguém fechada em si. Mas, quando nós fazemos esse movimento de nos colocar no lugar do outro, nós somos chamados a lançar o nosso olhar para a história de vida dessa pessoa, para a sua formação, para aquilo que ela carrega em si na sua história, tomando conhecimento então dos seus traumas, das suas dificuldades, daquilo que ao longo da sua história, da sua vida, foi a construindo. E aí nós vamos entendendo que por trás desse fechamento, dessa agressividade, por trás dessas resistências, pode haver uma carga de sofrimento, composta por traumas, por feridas interiores, que agem então como uma força de inibição que a impede de traçar esse caminho de diálogo. Então, nos colocar no lugar do outro, diante dessas pessoas, nós devemos fazer primeiramente esse movimento de olhar para a sua história, de olhar então para as feridas interiores que essa pessoa traz, a sua formação e que podem então estar por trás dessa postura de fechamento, dessa certa agressividade
que a faz recusar, então, essa experiência de diálogo. Então, essa seria uma primeira colocação, um primeiro ponto. Uma segunda colocação seria que o diálogo exige de nós a paciência e a perseverança. Nós poderíamos comparar o diálogo como uma arte que pacientemente vai sendo construída. Essa paciência exige muitas das vezes a criatividade para que possamos contornar situações difíceis. Essa paciência requer de nós muitas das vezes a sabedoria de saber ceder, de saber, em algumas ocasiões, dar um passo atrás, saber tolerar as situações, saber esperar o tempo certo, saber, como nos diz aquela canção do Padre Zezinho, o momento certo para falarmos a palavra certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Muitas das vezes não é nem aquilo que nós falamos, mas o modo como nós falamos, como nós nos colocamos. Então, saber às vezes ceder, claro, sem renunciarmos aos nossos princípios, sem renunciar à nossa identidade, mas saber ceder muitas das vezes é o caminho para que se chegue a um consenso. Então, ter perseverança e ter paciência, dois elementos indispensáveis num caminho de diálogo. Uma terceira colocação seria sabermos apresentar, saber propor ao outro, ao invés de impor os nossos ideais. Nós temos diante de nós esses dois caminhos, essas duas vias, ou apresentar e propor, ou impor. Quando optamos por impor os nossos ideais, por impor aquilo que nós achamos ser o correto, nós corremos o risco de nos desumanizarmos, de ofender a identidade do outro e encontrar caminhos negativos e muitas das vezes agressivos num caminho de conversa, num caminho de diálogo. Pelo contrário, apresentar, propor é um caminho sempre positivo. E a partir disso, a partir dessa apresentação sensata e serena, a outra pessoa irá então acolher a proposta que lhe é apresentada e por si só tirar as suas conclusões, por si só saber discernir se aquilo que lhe é apresentado, aquilo que lhe é proposto é de fato um caminho bom, um caminho que merece ser acolhido. Então, no nosso caminho de diálogo, aprendermos a apresentar ao invés de impor. E uma última colocação, para que o diálogo então se transforme em uma cultura, para que ele seja então vivido de uma maneira mais fácil, diz respeito ao ambiente das nossas famílias. Toda família deve ser uma verdadeira escola de diálogo. Mas isso nós iremos refletir e nos aprofundar no vídeo da próxima semana. Enfim, todas essas pistas, esses caminhos, nos ajudam a ver que a campanha da fraternidade, que aquilo que ela nos propõe para a nossa reflexão neste ano, não é uma teoria desligada da vida, mas está inserida de uma maneira profunda na realidade de cada um de nós. E é, com toda certeza, algo que está ao nosso alcance. Um cenário muito negativo que poderia acontecer em uma comunidade, em uma sociedade, em uma família, seria se desistíssemos do diálogo. Se, ao olharmos para o diálogo, chegássemos à conclusão de que ele não é mais a solução, de que ele não é um caminho que nos ajuda a resolver os nossos conflitos, a tornar o mundo melhor. Devemos ter esperança e nos esforçar em tornar o diálogo um caminho cada vez mais presente, uma postura cada vez mais constante que faça parte do nosso modo de viver a fé, do nosso modo de ser cristão. Eu agradeço a sua companhia em mais este vídeo. Espero que você possa compartilhar este vídeo, levar esta palavra à sua família, àqueles que fazem parte das suas relações diárias, e aguardo também a sua presença no vídeo da próxima semana. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Em nome de Cristo.